E aí, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Bem-vindos a mais uma live do Instituto de Cinema. Hoje no feriado de Corpus Christi, no dia 11 de junho de 2020, em pleno coronavírus, pleno isolamento social. Estou aqui com Fábio Naito. Fábio Naito, que é o diretor do Estúdio La Luz, que é um estúdio de pós-produção, parceiro do INC, que cuida de toda a pós do Instituto de Cinema. E vai ser um papo muito legal, porque eu estou falando com, além de um dos profissionais mais competentes que eu conheço, também um grande amigo. E aí, Fabião, tudo bem? Tudo jóia? Beleza, Steven? Tudo bem? Prazer aí estar aí contigo. Bate-papo aberto agora, né? E Vários cara, bate-papo a gente faz, dessa vez é aberto. isso mesmo. Cara, eu vou começar te perguntando, eu acho que isso é uma curiosidade que as pessoas possam ter. Como que surgiu a ideia do Estúdio La Luz? Né? Como que surgiu a ideia de montar um estúdio como o Estúdio La Luz? Cara, nasceu de duas paixões, né? Uma pela educação e uma pela parte de arte, né? Então, Uhum, o Estúdio La Luz, né? Inicialmente a gente começou aí com meu sócio e grande parceiro amigo Igor La Luz, né? uhum, Ele trabalha muito nessa parte também de arte digital, uma das pessoas que me trouxe muito para essa parte de arte digital, pós-produção. uhum, Eu entrei bastante afinco nessa parte educacional, né? uhum, Sou formado em pedagogia, né? uhum. Então trabalho bastante nessa parte educacional. E também nós tínhamos, né, nosso um grande parceiro, né? Mas hoje ele é ex-sócio, que é o Flávio Egea, que ele também participou muito da parte de pós-produção. Acho que ele foi um dos pioneiros, dos Tá, caras pioneiros de audiovisual, né? Tanto que ele foi uma das pessoas que compôs uma das primeiras equipes da Casablanca, né? Então, na parte do audiovisual, 3D, Maya, effects, ele é um cara que é muito bem entendido do assunto, né? Então, uhum, juntou pessoas malucas que gostam de arte e educação, e todos os nossos parceiros, né, professores que trabalham conosco, para fazer algo, né, que a gente acreditava e queria e sentia necessidade, né? E legal. aí nasceu o mesmo Estúdio La Luz. Cara, muito bacana. Você, na verdade, vem também de um processo de educação de games, né? Eu queria muito começar falando um pouco de game, cara, porque é óbvio, quando a gente fala de game, a gente está falando de audiovisual, né? Então, eu queria que você desse um parecer para a gente sobre o que você entende que é educação de game hoje no Brasil, em que lugar que isso está e como isso afeta o audiovisual. Certo. Primeiro, acho que um dos pontos aí interessantes da gente estar colocando é a parte de quando a gente fala estudar games, né? Tem duas vertentes, né? Que é o próprio conteúdo em si, né? Estudar como desenvolver games, e também tem outra vertente que é estudar de uma maneira gamificada, né? Gamificação, uma das palavras bastante no hype aí. E eu até brinco com o pessoal, né, que fala que vamos gamificar a educação. Eu falo, cara, tem que gamificar as instituições, porque você fala para os alunos em si eles já gamificam tudo, né? Eles gostam de quem termina a lição antes, essas pequenas competiçõezinhas entre eles já é Sim. bem gamificada. E falando agora de uma maneira bem conjunta, né? Desde o game como conteúdo até o game como método, né? Gamificação, não fazia nenhum sentido a gente não fazer educação, né? Trabalhar esse tipo de educação estudando games e não sendo de uma maneira gamificada, né? E onde entra também um pouquinho do cinema, né? É, Hoje, quando a gente fala muito de processos de gamificação, a gente fala de interação, Uhum. né? E, só que hoje, quando a gente fala de muita interação, a gente quer falar do espectador, da pessoa que está jogando, né, o jogo, ser um princípio ativo no fio,
né, no fio condutor da história, né? Então, sim, se você está lá com o Super Mario Bros, você está controlando ele e ele é seu fantoche, né? sim. Mas se a gente fazer um paralelo com o cinema e no audiovisual, o espectador, quem assiste, né? O cinema não existiria sem o espectador, né? Sim. E de certa maneira, toda a interação que existe no com o espectador, com a obra cinematográfica, ela tem que ser entendida com um viés de experiência, Tá. né? Então, não somente um viés de passar uma informação em si, mas ela tem que impactar uma experiência. Então, Uhum. trazer essa forma, esse método, entendendo uma possível experiência que o espectador assistindo um produto audiovisual como cinema, séries, tudo mais, a gente tem que ver muito claro a questão da experiência e não somente a gamificação em tipo, porque agora na Netflix tem um de storytelling, né, que você pode escolher qual resposta ser. Cara, é uma das maneiras, né? Mas a essência da produção é a experiência em si. Tá. As escolas de game no Brasil, né, elas se desenvolveram muito na última década, né? Inclusive, você participou de um dos projetos, se não me engano, que é da Red Zero, não é isso? Exato. Cara, como que você vê essa coisa das escolas de games? Funciona, não funciona? Qual a melhor forma que a gente tem de aprender a fazer um game? Cara, a melhor forma de aprender a fazer um game é fazendo, produzindo, né? É a mesma coisa Como todo audiovisual. como todo audiovisual, né? Não tem como, né? Porque assim, ainda mais quando a gente fala hoje de plataformas, né? Um dos viés, quando eu comecei a trabalhar lá na Red Zero, que é uma das redes, né? Foi uma das redes de escolas da Full Sail University, né? Fica lá dos Estados Unidos, um campus incrível, né? Uma estrutura incrível, né? Para a parte de educação, onde a galera fica realmente tempo integral estudando e produzindo em um espaço de produção de fato, né? Então, é magnífico, né? Então, quando eles trouxeram uma estrutura com esse olhar, né? E eu entrei para o Igor, né? Me chamou para trabalhar com ele. Então, eu fui com um viés de realmente eles têm uma estrutura, eles têm conteúdo, eles têm qualidade. Como fazer toda essa riqueza realmente se tornar um conhecimento, né? Então, esse foi um dos pontos que eu trabalhei bastante nisso. E com relação a como funciona, né? A gente hoje na internet, a gente tem muitos materiais abertos, né? Essa própria live aqui, se o pessoal começar a perguntar, tudo mais, tem várias perguntas que a gente pode estar respondendo. Uhum. Conteúdos online Uhum. totalmente gratuitos, ou se não são gratuitos, eles são por um valor bem baixo, né? E ainda assim possui uma certa relevância e qualidade, apesar do valor, né? Isso não quer dizer muita coisa. Mas não tem como você chegar, estudar, ler um livro, fazer um curso, pegar o diploma e sou um game designer, sou um artista 3D, né? O que torna realmente uma pessoa pronta para o mercado é a produção autoral. Não tem como. Não tem como Uhum. mesmo. E Uhum. aí entra nesse processo, um dos processos que eu acho muito mais interessantes, que é o processo de mentoria. Né? Você está praticando, só que você precisa obrigatoriamente receber feedback. Se você não produz material para receber feedback. Aí não tem como você melhorar. Tá. Como que você vê essa relação entre pós-produção de cinema e game? Eu acho que o processo sinérgico que vem acontecendo na tecnologia tem deixado essas duas coisas cada vez mais próximas, né? E você podia falar um pouquinho para mim sobre isso? Como que você vê essa proximidade entre pós-produção e o universo dos games? Hoje tá praticamente junto, né? Então, antes a gente tinha muito claro assim, vamos fazer um projeto de 3D, e até em questão de cursos, né? Vamos fazer um curso 3D para games, vamos fazer um curso 3D para arquitetura, vamos fazer uma arte 3D para a publicidade, né?
Existe algumas pontuações que, obviamente, cada formato vai ter sua especificidade, mas, no geral, ela é 3D, né? Então, assim, a produção do material em si acaba sendo, no final, o mesmo, mas uma das coisas que eu achei mais interessante, que acho interessante nesse processo, é o como os mecanismos de jogos impulsionaram no quesito de tecnologias para nós que trabalhamos na pós-produção audiovisual, né? Um dos maiores exemplos, por exemplo, são as engines, né? As duas grandes engines que a gente tem é a Unity e a Unreal, né? Elas inicialmente foram criadas para conceber e desenvolver jogos, mas hoje elas são muito utilizadas na parte de cinema, principalmente para a parte de render em real time, né? Então, Sim. isso otimiza muito a produção e toda essa tecnologia, né, vinda dos games, ela acabou até modificando um pouco do que a gente tinha como pré-produção, produção e pós-produção, né? Sim, sim. Porque a pós-produção até então ela era muito focada e assim, né, de certa maneira ela ainda é dividida dessa maneira, né? Depois que gravou, edita, né? Então tudo, colorização, montagem, mixagem, tudo mais, essa seria a pós-produção. Só Sim. que com o render real time, né, e a tecnologia agora a nosso favor, a gente começa a ter vários dos processos de pós-produção Uhum. sendo colocados desde a pré-produção para a montagem de um storyboard, para a Uhum. montagem de um roteiro, já sendo pensado no roteiro. A produção, de fato, ocorre já com a pós-produção, né, sendo trabalhada lá, né? E, né, porque não adianta, eu tô Avengers, tô fazendo Avengers, você vai deixar para modelar o Hulk quando acabar as gravações, né? Não, você já está captando a expressão facial, né, do Mark Ruffalo e você já consegue colocar o rosto do Hulk e já o diretor já está vendo, por exemplo, o rosto do Hulk, né, com as expressões faciais do Mark Ruffalo, enquanto ele está lá com a câmera ou vendo no VTzinho, né? Ah, isso Então já isso está acontecendo no vídeo assiste, né? O diretor já está vendo no vídeo assiste, consegue, perfeito. já consegue. Uhum. Legal. É, você citou o Unreal aí, que eu sei que é uma ferramenta que está quente no mercado. Eu estava numa reunião agora em que a gente estava falando de usar Unreal para, inclusive, para fazer animação. Sim. E aí, cara, fala um pouco para a gente desse mercado, como que é esse mercado das engines, né? Eu sei que existem softwares livres. Como é que funciona esse universo? É. Na verdade, os dois softwares eles são livres, né? Tanto a Unreal como a Unity, né? Eles são livres, só tem aquelas questões de tipo, quando você for publicar, monetizar com valor, aí tem algumas questões contratuais, né? Mas assim, a fins de estudo, você pode já estar baixando softwares que você pode estar brincando, né? Nesse quesito, né? E uma das coisas que ambas trabalham bem legal, elas trabalham muito com a questão de partner, né? Então, se você é um parceiro, né, eles gostam de entrar com uma questão de parceiro educacional, parceiro de produção, parceiro para as produções em si, no geral, Sim. né? E, e elas realmente, hoje elas são realidades, né? Antigamente a gente fazia muitas animações, modelava e fazia animação no Maya, né? Algumas coisinhas no gênero, ou quando a gente faz, por exemplo, e ainda nós temos Ainda o faz, render né? farming. Ainda se usa. Não, ainda se usa assim, né? Não é uma coisa que já substituiu, né? Tanto que é uma coisa que ainda está sendo bastante experimentada na indústria, né? Não é Ah, uma coisa, por exemplo, a Disney ainda tem os seus render farms, né? Digamos assim, né? sim. As grandes produções elas têm seus render farms, né? A questão experimental é mais com questão de curtas, né? Projetos independentes que, por exemplo, para eu renderizar um pequeno curtazinha com uma grande qualidade, em qualidade Full HD, vai demorar séculos para eu renderizar uma arte 3D, uma qualidade boa. Por exemplo, um render, né, de um frame, tipo uma fotografia mesmo, demora por volta de 30 horas, né, numa máquina, digamos assim, de médio porte que você conseguiria trabalhar, né? Pessoas de casa, por exemplo, na Indie, né? Agora,
o que possibilita, qual a diferença disso para uma engine? Você consegue fazer um render mais otimizado. Em vez de você demorar 30 horas, você em casa, tendo esse computador com um pouquinho menos de configuração, não tendo um render farm, você consegue ter uma renderização de qualidade, né, em um curto espaço de tempo, né, e não chega a perder muita qualidade mesmo, né. Okay. Enquanto você está produzindo, enquanto você está animando, ele já vai gerando seus previews. Okay. Então isso já otimiza muito o mercado. Porque eu acho que uma das grandes barreiras para entrar nesse mercado, que é um mercado hoje bastante aquecido dentro do audiovisual, a gente sabe disso, né, Fábio? Uhum. Eu acho que são os computadores, né? Porque máquinas para aguentar esse tipo de software e processamento, né? O processamento que você precisa para uma renderização desse tipo são máquinas mais parrudas, mais caras. Você acha que isso tende a mudar nos próximos anos, então? Isso tende a mudar, sim, né? Ainda mais quando a gente começa a ver, por exemplo, existem alguns pontos, né? Alguns projetos que já trabalham isso, por exemplo, fazer renderização utilizando um processamento mais ou menos no formato de Bitcoin, né? Se você vai lá e faz Bitcoin, né? Você começa a utilizar o processamento de internet da rede. Então, se você pode ter o seu computador, por exemplo, você ceder uma porta, né, do seu computador para processar um arquivo de alguém que está fazendo uma animação na Arábia, por exemplo, né? Então, o quanto mais conectado, né, hoje na internet, por exemplo, o próprio Adobe em si, né? Hoje a gente tem o Creative Cloud, que você tem que estar conectado na internet para estar utilizando os softwares da Adobe e tudo mais. Ele tem também o Adobe Sensei, né, que é o inteligência artificial, né, da própria Adobe. E quanto mais as pessoas utilizam, mais ele vai ficando afinado, né? Mais ele vai ficando afinado. Isso só é possível por causa, né, do banco de dados, de um big data gigante que vai sendo somado conforme a gente vai utilizando, né? E a própria Siri, né? Quando a gente vai utilizando o OK Google, né? Utiliza muito disso, né? O uso faz com que ele fique mais afinado. E no render também. Então, você está me dizendo que a inteligência artificial já está interferindo tanto no render quanto na necessidade de máquinas mais parrudas. É isso que está querendo me dizer. Isso. Dá para... Não, a inteligência artificial é um dos viés que, por exemplo, a importância da gente estar conectado, por exemplo, na web, né? De estar compartilhando e aprimorando. O render por si só, e é assim como funciona o render farm, né? São 50 a 500 máquinas lá trabalhando num quartinho com um ar-condicionado mantendo a temperatura para renderizar tudo ao mesmo tempo, né? E isso é conectado por rede, né? Então, todos esses computadores são conectados por rede, mas imagina se, ao invés de eu ter que ter um render farm aqui no meu estúdio, eu posso estar utilizando processamento de pessoas do mundo inteiro, né? Então, isso já facilita muito a nossa vida. Legal. Não, sem precisar ter uma estrutura física e investimento muito pesado, né? A gente faz isso utilizando a internet como um suporte. E o Inc e a La Luz com certeza vão estar lá, né? Com os cursos certos, na hora certa, para as pessoas. Já está indo, já está indo. Tá bom, Fabio. Vou fazer umas perguntas aqui da galera, que a galera já está te perguntando. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte. Como você vê o mercado atual e o futuro de generalista 3D no Brasil, tanto para filmes e cinematiques de games? Tá. A parte de 3D, a pós-produção em si, né? E aí, como eu falei, né? A gente não entra só em pós-produção, acaba entrando muito em pré e produção hoje. Ela está bem aquecida, né? E falando dois paralelos, né? Tanto de game como também o de cinema, não parou, só tem crescido, né? Infelizmente aqui no Brasil, né, desde o ano passado a gente vem acompanhando, teve uma queda muito grande na questão da produção em si, mas como muitas dessas coisas na parte de digital
muitos dos trabalhos que a gente recebe também são muito fora do mercado, né? As grandes produtoras hoje, elas conseguem estar trabalhando isso, recebendo muitos trabalhos de fora. Uhum. E, por exemplo, cinema é uma pós-produção. Hoje toda produção tem uma pós-produção, né? Então, nem que seja aquele retoquezinho de uma rotoscopia simples para tirar um cartazinho, tem que ter alguma coisinha, tirar um fio do poste. Sempre tem, né? E levando em consideração 3D, 3D também tem muitas questões de assets para estarem sendo trabalhadas, né? E game hoje, cara, está em constante crescimento. E uma das coisas bem interessantes é que, assim, principalmente na parte de game, a gente não precisa estar realmente totalmente blocado no local, né, de trabalho. Você consegue estar fazendo, de algumas maneiras, o trabalho remoto. E falando nesse quesito do generalista, né, o generalista, aí eu levo em consideração os dois pontos, dois aspectos. A gente tem o generalista estrangeiro e o generalista brasileiro. O generalista estrangeiro, né, o gringo, é um generalista que ele sabe o básico. O generalista brasileiro é um especialista em várias áreas. Porque, assim, o generalista brasileiro, quando a gente fala de 3D generalista, e já não de um cara que está começando a estudar, mas um cara que já está bem calibrado, já entendeu quais são os processos, ele é um cara que, com certeza, já trabalhou muito bem a modelagem, já trabalhou muito bem a escultura, sabe como é que funciona um render, ou pelo menos o básico de um render bem feito, uma textura, uma pintura. Então, às vezes, um generalista do nosso calibre brasileiro faz uma puta de uma diferença numa estrutura estrangeira lá fora. Que o generalista lá é realmente um cara bem básico. Aqui, como a gente tem essa pegada de a gente se vira meio, putz, acabei de fazer o rigging do personagem, deixa eu te ajudar na modelagem. A gente é bem nessa broderagem, a gente meio que é um grande especialista de várias coisas, né? Então, a qualidade aqui é bem grande mesmo. Que legal. Você acha que por isso existe muito brain drain nesse setor? As pessoas são levadas para trabalhar no exterior? Tem muito brasileiro lá fora trabalhando com isso? Como é que é? Tem bastante brasileiro trabalhando lá fora, tanto na parte de games, como também na parte, no geral mesmo, de cinema, né? Não só de grandes produtoras como Disney, DreamWorks, tudo mais, mas também a gente tem para estúdios pequenos na Europa, né? Pequenos entre aspas, né? São produtoras locais, né? Mas na Europa o game indie ele é muito valorizado, ele recebe muito incentivo e lá não é uma paradinha que o indie aqui muitas vezes ainda é visto aqui no Brasil de 3 caras que se juntam e cada um no seu quartinho, né? Fazendo uma coisa e mandando não lá o indie lá é uma coisa muito profissional, é um estúdio, é um espaço. Existe um workflow, existe um business muito pesado em cima disso, né? Então, é muito grande, sim. Você acha que esse brain drain acontece porque, como você falou, o generalista brasileiro ele é muito mais preparado, ele tem uma visão muito mais holística do que o profissional generalista lá de fora. É por isso que nós somos competitivos nesse setor? Porque é estranho, né? O mercado low-tech, o Brasil é um capitalismo low-tech. Como é que a gente é bom nisso? Falando no geral, né, a gente acaba trabalhando, como eu falei, né, o bom do brasileiro é que ele é muito flexível, né? Ele se adapta de uma maneira muito mais fácil e ele gosta de fazer muitas coisas, né? A própria estrutura de cursos também lá fora já tem um viés muito mais especialista, né? Okay. Então, tipo, a gente já vai lá e toma um generalistazinho aqui, ó, pequeno, e tipo, pum, você já escolhe para onde que você quer se especializar. E o foco é especialização lá fora, né? Desde a parte de produção e educação. Aqui a gente vai sendo generalista até não dá mais, e ainda assim os cursos de especialização têm uma vertente bastante especialista, né? Então, mas só que é uma característica muito grande, a flexibilidade e adaptação que o brasileiro tem. Legal, muito bom, muito esclarecedor.
Outra pergunta aqui da audiência. Qual a necessidade de uma boa base em tecnologia para poder ter uma progressão melhor no aprendizado de pós-produção? Essa pergunta é do Lucas Fera. Tá, uma boa base, né? Eu acho que uma das coisas que eu falo bastante, primeiro, entender um pouco do mercado, né? Porque quando a gente fala, parece que é muito tudo lindo, maravilhoso, né? Mas nos bastidores a gente sabe que não é, né, Steven? É bem corrido, é bem complicado, é bem caótico, né? Mas para você entender e ter uma progressão, né, de estudo, eu acho que não tem como você fugir realmente daquelas bases generalistas mesmo de estudo, né? Seja por cursos, mas uma coisa que eu sei que faz muita diferença hoje é você conversar com pessoas, né? Por mais que você chegue e, mano, vou comprar um curso maravilhoso da maior instituição, né, de cursos de games do planeta. Beleza. Você foi lá, pá, produziu, só que aquele conhecimento ficou guardado para ti, você produziu e nem postou nada. Não troca ideia, não faz networking, né? Não, e aí entra um ponto muito importante. Você tem que ser visto. Você tem que também buscar. Você tem que estar nos lugares onde as coisas acontecem, né? Então, eu acho que assim, o curso por si só e todos os cursos que a gente acaba tendo são mais do mesmo no quesito de o que estudar e a ordem que tem que estudar, né? Mas o que vai realmente fazer a diferença para você, Lucas, né, nessa parte de pós-produção, é como que você vai se relacionar com as pessoas desse meio. Porque, assim, você consegue ter um storytelling de um curso, né? E se você bater um paralelo com várias outras instituições, vai ser, de certa maneira, o mesmo storytelling, mas como que você vai aproveitar isso e fazer isso se tornar um canal aberto, né, para você se desenvolver melhor, né? E aí eu retomo muito a questão de mentoria e feedback, é o que realmente vai fazer a diferença para você. Perfeito, muito legal. Agora a pergunta do Domingos, né? Como que está a conexão entre game designer e a criação de produtos educacionais? A gente começou falando aqui na nossa live de gamificação da educação, né? Certo. E aí, como é que está essa conexão entre o designer de games e essa pessoa que faz produtos de educação? Olha, eu vou falar para você que é uma realidade bonita, mas não muito vista, né? Ok. Porque assim, a gente tem duas vertentes muito grandes, um pequeno abismo, né? Que existe assim, o cara que é game designer, né? E ele por paixão né, e gosta e quer entrar na parte educacional, ele meio que começa a patinar no educacional, assim como um cara que é de educação, gosta de games, começa a querer patinar para o outro lado também, né? São poucos profissionais e instituições que eu conheço hoje, e aí eu falo de cenário brasileiro, que fazem de fato uma conexão bem grande nesse pequeno abismo, né? Constrói uma ponte nesse pequeno abismo, né? E aí, não querendo ser pedante, mas, assim, eu me coloco como hoje uma das pessoas que realmente faz uma conexão bem estruturada nesse sentido, né? Entre Eu tenho gamificação e educação. entre gamificação e educação, porque, assim, além de aí é onde eu entro mais uma vez na questão do network. Conheci pessoas incríveis no mercado de game, né? Uma das pessoas, um dos game designers, um dos caras que hoje ele não tá como game designer, mas ele é producer, mas um cara que abriu muitas coisas na minha cabeça. Foi o Lucas Stanislau, hoje ele tá lá na Polônia, trabalhando como producer, né?
Tive a oportunidade de trabalhar com ele, né? Ele chegou a fazer muitas coisas comigo ainda no Estúdio La Luz, quando estava aqui no Brasil, né? E aí, junto comigo também, a gente fez um bate-papo no São Paulo Tech Week, né? Utilizando o espaço do Estúdio La Luz do Instituto de Cinema. E muitas coisas que a gente conversava e foi me abrindo muita mente referente a como utilizar o conhecimento de game, para desenvolvimento de um game, para a construção mais lógica educacional. E aí, quando fala de educação, aí já é minha praia, né? Tanto por formação como experiência, né? E aí eu fazer esse link é um dos pontos primordiais, né? Mas você não tem que estudar, você tem que estar com as pessoas, né? Não tem como. Eu vou até, se me permitir, Fábio, eu vou até aprofundar um pouco essa discussão sobre gamificação da educação, porque eu acho que a gente está vivendo um momento na história, e aí, para quem não sabe, né, apesar de eu estar aí trabalhando com audiovisual há alguns anos e ser um dos diretores do Instituto de Cinema, eu sou sociólogo da educação de formação, né? E eu acho que a educação competitiva, né, a ideia de você competir na busca de um aprendizado e que é aferido através do resultado, né, mais numérico, infelizmente, né, mais objetivado em números do que, na verdade, nas habilidades e competências, que estão aí desde os anos 90, fazendo parte do vocabulário das escolas, né? O Pedagogês aí fala muito em habilidades e competências, mas habilidades e competências igualmente aferidas dentro de um universo competitivo. A lógica do game, eu acho que ao contrário do que o leigo entende, não é você aumentar o grau de competitividade entre os alunos, mas você usar um processo que está dentro dos games que é de estímulo constante para o indivíduo continuar seguindo em frente. Estou certo? Estou errado? O que você acha? Completamente correto, né? E uma das coisas que fica muito claro, e isso eu trabalhava na educação quando eu dava aula, né? Eu fui professor titular de escola de 5º ano, trabalhei um pouquinho com alfabetização também. Quando eu trabalhava com isso, eu trabalhava com gráficos, analisando, ainda mesmo que numérico, mas era um gráfico que analisava e aferia de uma maneira muito clara, não simplesmente o 0 ou 10, o bom ou ruim, mas um dos gráficos que eu gerava e a galera bimestralmente, né, as crianças, meus alunos lindos, beijo para vocês, hoje já estão adultos, 18 anos já fizeram esse ano, eles gostavam muito do gráfico de evolução, que era o quê? Eu pegava como é que o aluno entrou e ele graficamente mostrava qual que era a curva de desenvolvimento desse aluno, né? Durante o período do ano. O game por si só, ele não tem somente também, existe um ranqueamento, né, também, tipo, entre pessoas, mas ver o quanto que ele está ganhando de experiência, quantas estrelinhas ele conseguiu, a gamificação por si só é uma experiência muito gostosa de você se permitir e deixar de uma maneira muito clara o quanto você evoluiu, você por você mesmo. Sim. Então, primeiro você impacta na sua evolução, depois você compara. E aí a comparação entra não como uma competição, mas como uma referência de melhoria. Tá. Mas ainda tem o elemento da evolução, né? Porque essa ideia de que você vai evoluindo, isso também é um pouco questionável do ponto de vista de alguma pedagogia mais libertária, vamos dizer assim, né? E é menos, não vou dizer que é menos inclusivo, porque na verdade você está trabalhando com diferentes tipos de desenvolvimento, né? Mas aferir como sempre essa ideia de que a evolução você está sempre melhorando, né? E talvez no processo educativo você possa outras experiências que não sempre melhorar, vamos dizer assim. Mas eu não vou entrar muito nesse mérito filosófico. Acho que a gente tem que voltar para a coisa mais tecnológica mesmo, para pensar um pouco como que pode, por exemplo, a tecnologia da gamificação ajudar no aprendizado de audiovisual. O que você acha disso? Cara, é método mesmo, né?
E é uma das coisas que, até falando assim, né, voltando um pouquinho nesse assunto polêmico, já é uma coisa assim que, querendo ou não, já deveria estar em vigência. Né? Então, a gente sabe muito em questão de BNCC e tudo mais, a educação já era para estar, segundo as normas e tudo mais, e os parâmetros que tangem a educação do sistema brasileiro, já era para estar isso de uma maneira enraizada. Né? Enraizada não, mas mais incrustada. Né? E a gente percebeu que hoje, né, nesse período de pandemia que nós estamos passando, as instituições são leigas à tecnologia. Tá. Né? A educação é leiga à tecnologia e os alunos são leigos à tecnologia. Okay. Né? Então, um dos principais pontos que a gente pode estar fazendo inicialmente é ter claro, primeiro, inserção de pessoas à tecnologia, que é uma coisa que não existe hoje. Né? E acho que hoje, tanto o Estúdio Laluz como o INC, acho que são dois cases importantes de democratização nesse ponto, né? De tanto a gente oferecer recursos para que a galera produza seus curtas, o Estúdio Laluz oferecer recursos para quem não tem possibilidade também aprender nesse meio digital e se inserir. Né? E esse ponto é muito importante, a gente entender a tecnologia não como uma barreira, né? Mas entender a tecnologia como um meio de desenvolvimento. Né? Porque a gente fica naquele ponto de tipo, a tecnologia é o conteúdo. Não, a tecnologia é recurso. Conteúdos são tudo isso que está em volta, né? E a tecnologia é mais um dos recursozinhos, é como se fosse o lápis, papel e caneta, né? Só que a diferença da tecnologia hoje, digital, é que ela nos dá um resultado mais imediato. Tá. Tanto de comunicação, como também de feedback e resposta, né? Ok. Entendi. Cara, pergunta aqui para a gente... concordo com tudo que você disse, inclusive, acho que é importante reiterar. Acho que esse processo de democratização e de inclusão, envolvendo não só tecnologia, mas gamificação, é uma coisa que a gente está muito preocupado, né? Na escola, tanto no Instituto quanto no Estúdio Laluz, a gente tem conversado muito sobre isso. E eu acho que a educação de audiovisual gamificada, ela é inevitável. Isso vai acabar acontecendo mais cedo ou mais tarde, de uma maneira capilar, em todos os espaços de educação de cinema. Né? Mas a gente também está lidando com a arte e existem outras formas de você educar para além do universo da educação gamificada. Então, isso funciona bem quando você está ensinando técnica, né? Mas também precisa de capital cultural, você também precisa de códigos, você também precisa de outros tipos de formação que não tem a ver com a gamificação. E eu acho que é contemplar tudo isso, né? Você tem uma teoria crítica do estudo, tanto de produção, de pós-produção, quanto de game, quanto de audiovisual como um todo, é um negócio que a gente tem trabalhado bastante e a gente não pode perder de vista, mesmo gamificando o mundo. Né? Agora, a Rafaela, dando um 180 graus aqui na nossa conversa, ela pergunta assim, você poderia falar um pouco sobre as deepfakes? Cara, deepfake é uma parada muito, muito bacana, né? E assim, cara, você vê como que é um recurso, né? Você não fez uma modelagem 3D, você não é um pós-doc né, para estar fazendo isso. Os primeiros tiveram mais trabalho. Hoje, né, fazer um deepfake, né, traquear o rosto de uma pessoa, colocar o rosto de outra, né, por cima, é algo relativamente simples, né? E a gente tem uma tecnologia muito já bem acertada para estar desenvolvendo esse tipo de material, né? E não à toa que pipoca aí, né? Em tudo, né? Ainda mais hoje nas épocas de rede social. Só para vocês verem o quão a tecnologia está um pouco mais acessível, são coisas rápidas, né? Não é uma coisa que tipo vai demorar uma semana. Não, tipo, cara faz tem software? Tem vários softwares que dá para fazer isso, né? De traquear o rosto e substituir e colocar uma máscara, né? Então, e hoje os softwares eles estão muito mais simples, porque antes a gente tinha que fazer um tracking manual, né?
dependendo do que a gente for fazer, ou da tecnologia que a gente for utilizar, já faz um track meio que automático, que a gente só vai meio que ajeitando as arestas, né? Tá. Mas por exemplo, fazer um paralelo bem base, né? A gente consegue fazer algo similar, por exemplo, com o nosso celular nos filtros de Instagram, né? Ok. O próprio, quando a gente baixa o Spark, que é o software, a engine que faz todos os filtros de Instagram e Facebook, ele já tem um tracking de rosto, né? E se você coloca sua webcamzinha lá ligadinha, né? Já tem vários modelinhos de rosto, mas você pode ligar sua webcam e fazer aqui, ó. Ele traqueia o seu rosto, já sabe onde é que é, e você pode estar colocando uma máscara por cima, uma maquiagem, tudo mais. Então, assim, a lógica em cima disso é muito simples e muito acessível. E gratuita, né? O Spark, por exemplo, de Facebook é gratuito, tem vários cursos e materiais online gratuitos para você estar fazendo, que o próprio Facebook disponibiliza, fora a comunidade criativa em volta disso, que também desenvolve cursos e materiais de maneira gratuita. Então, a tecnologia está muito próxima da gente estar trabalhando essa lógica. E, obviamente, depois que a gente for estudando, a gente vai se aperfeiçoando e põe o rosto do Obama onde a gente quiser, né? Você tocou num ponto que eu acho que é fundamental, que é a ideia de comunidade, né? Você que é um cara que cresceu na tecnologia, você acha que a comunidade é mais forte, mais essencial no processo de formação de tecnologia? Como é que é isso para você? É fundamental. Não tem como você se desenvolver, né? Na história da humanidade, não tem como você se desenvolver se você está isolado, né? O Wakanda foi um caso à parte. Né? Pantera Negra conseguiu se desenvolver sozinho, né? Ai, nerd, né? Falar com nerd aí que dá, né? Mas, falando no conceito globalizado, né? Não tem como você se desenvolver se você não tem troca de conhecimentos, de cultura, né? Porque muitas coisas que a gente faz aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, eles nem imaginam. Por exemplo, o sistema de segurança brasileiro bancário é um dos melhores do mundo. Uhum. Né? Tanto que os Estados Unidos é brincadeira de criança, né? O sistema bancário deles, né? Os caras mandam cheque por correio. Mano, é umas paradas... Para você fraudar coisa dos Estados Unidos é uma coisa muito fácil, né, de ser feita. E tanto que muitos brasileiros que trabalham com segurança, né, de dados, tudo mais, a maior parte e grandes conhecedores são desenvolvedores brasileiros, né? O hackerativismo é grandioso no Brasil, né? E não em questão do hackerativismo no sentido de vamos hackear e roubar coisas, não, de tipo desenvolver, crescer, né? E melhorar, né? Que a cultura hacker tem muito esse viés de melhorar coisas que já existem em prol do benefício de todos, né? Tá. Então, o viés da comunidade e, por exemplo, nós temos softwares abertos e livres que trabalham em comunidade. Por exemplo, o Blender é totalmente gratuito, Uhum. né? É um software de 3D e tem uma comunidade que gere ele. Navegadores, temos o Firefox aberto também, né? Nós temos um sistema operacional também, como o próprio Linux, né? E o Linux é base para é base para Windows, é base para iOS, para estar fazendo muitas das coisas, e tem redes que são feitas só em Linux, né? Então, assim, o crowdsourcing, né? Esse conhecimento de multidão, digamos assim, é essencial para que isso se desenvolva. Mais um exemplo que eu já citei, inteligência artificial do Adobe Sensei. Não tem como a gente desenvolver inteligência artificial se a gente não utiliza isso de uma maneira escalar e global. Ok, muito legal, né? Porque ao mesmo tempo que você está sempre intermediado pela tecnologia, isso de uma certa maneira te permite, dentro da lógica de espaço-tempo, estar distante das pessoas, né? Fisicamente distante, sempre intermediado pela câmera, pela tela, pelo... Uhum. Você, ao mesmo tempo, está, talvez, experienciando relações de comunidade muito mais intensas do que a maioria das pessoas tem possibilidade de exercer, por exemplo, numa metrópole. Exato. Interessante, porque tem uma
uma relação dialética aí bem forte, né? O Domingos pergunta aqui o seguinte: o RPG é uma alternativa na educação? Você acredita que pode trazer educadores e estudantes para um campo mais comum? Cara, RPG eu adoro, né? Acho que um dos fatores principais do RPG é a questão de você se contextualizar, Tá. né? E acho que quando a gente fala de contexto na base de educação, é algo primordial, né? Você entender qual era o contexto para que aquilo esteja acontecendo, né? O RPG, quando a gente fala de RPG, o RPG de mesa clássico e tudo mais, a gente encena, a gente entende, a gente entra num segundo universo paralelo, Uhum, né? Um universo paralelo, na qual a gente tem que entender como que é a cultura de uma sociedade, para uhum, a gente entender como que a gente tem que se relacionar com as pessoas, para realizar a quest e tudo mais, né? E isso nada mais é do que a gente precisa fazer na vida, né? ok. Assim, falando de socialização, né? O RPG é um exercício incrível na questão de estudo social, né? O qual a minha ação pode impactar, né, na vida de outras pessoas, né? Eu acho que esse é um exercício que todos os educadores tinham que fazer, todos os educadores tinham que jogar D&D. Você sabe que lá nos anos 90, quando eu dava aula de história, a Devir, ela lançou alguns módulos do GURPS de história do Brasil, né? Então tinha um dos Bandeirantes, tinha um que falava do Quilombo de Palmares, e eu Uhum. dava muito isso em sala de aula, principalmente com o Fundamental 2. Eles adoravam, né? Imagina você, o professor, mestrar um jogo sobre a questão da escravidão e eles irem entendendo essa dinâmica da população africana sequestrada e escravizada no Brasil através do RPG. Exato, Era uma né? experiência enriquecedora, né? Você Mas é se coloca no importante, lugar, né? mas é importante dizer que isso já está acontecendo há uns 30 anos, que isso não é novo, né? Isso já está acontecendo há muito Exato. tempo. Eu acho, né? Porque não tem muita novidade aí. O que Uhum. eu acho que acontece é que, infelizmente, a capilaridade do RPG não foi tão grande no Brasil, acho que por falta de. Claro, tem uma grande comunidade RPGista no Brasil, mas não é comparável a outros países envolvidos. E isso Exato. acontece porque a gente tem poucos códigos. E o RPG, ele exige, na verdade, que você tenha ali uma assiduidade, né? Que você tenha certos códigos para interpretar aquele universo, né? Então, talvez isso Exato. não tenha acontecido, não tenha pego tanto no Brasil por conta disso, né? Uhum. Cara, vamos aproveitar aqui os nossos minutos finais. A gente tem aí mais uns 8 minutinhos para a gente falar um pouquinho sobre pós-produção, né? Porque eu acho que, Legal. que, que o grande lance do Estúdio La Luz hoje é que ele é uma referência na educação de pós-produção no Brasil. Eu queria que você me dissesse o que você entende por educação de pós-produção e quais são aí as novidades que você tem preparado aí para a gente, para o Instituto de Cinema e para o Estúdio La Luz nos próximos meses aí? Não, com certeza uma das grandes novidades, né, que não chega a ser uma grande novidade, mas é um fortalecimento, digamos assim, é o fortalecimento, novamente colocando aqui, das parcerias, né? Eu acho que quando a gente fala de formação em pós-produção e no ambiente cultural, né, e artístico-cultural, o que mais falta nesse meio é ter parceiros e promover algumas experiências que eles não teriam por si só, né? Então, hoje o Estúdio La Luz, os programas acadêmicos do Estúdio La Luz, ele tem muito por viés, né, do aluno produzir, né, as próprias coisas, né? Tem Uhum, uma gestão de projetos em cima disso, uhum, tem toda uma mentoria em cima disso, uhum, e acho que um dos pontos mais importantes que a gente está desenvolvendo
são as visitas técnicas e trazer, né, periodicamente profissionais do mercado ativos para algumas ações com eles, né? Sim, então, sim. desde termos o Felipe Nascimento hoje, né, trabalha com VFX da O2, né, como um dos nossos professores de edição avançada, proporcionar também visitas na própria O2, né, deles entenderem como é que funciona, né, conversar com profissionais da área, entender a estrutura física, como que é dividido isso, né, e poder trocar ideia de tipo o que é, como é e como que eu posso ser, porque acho que nesse ponto fica muito claro uma necessidade que aí é aquela quebra de paradigma que a gente tem muito na questão educacional, né, e profissional. Você estuda, faz uma faculdade, um estágio e você é beneficiado com seu CLT, né? Sim, sim. Cara, no audiovisual não segue muito isso e até falando numa questão hoje atual, né, de mercado de trabalho, também não funciona muito assim. Tá. E aí, proporcionar momentos de interação e network com empresas é um dos viés mais importantes que nós estamos trabalhando aqui. Aproximação. Então, aproximação. Tanto que todos os cursos que a gente está desenvolvendo, eles são rotineiramente atualizados, visando necessidades do mercado, né? Então, a gente conversa, a gente fala com eles, do que vocês precisam. Ah, puta, tá faltando tal tipo de skills. Pô, para ontem. Entendi. Né? A gente, acho que é bem o dinamismo e a experiência mesmo. Você faz uma educação on demand, né? E que está ali feita tailor-made, é a palavra em inglês que eu feito sob medida, né? Para o mercado, porque é um mercado Exato. carente, claro, de formações técnicas mais completas. Tem muito curso na internet de formação em software, né? Já gravado, etc. Qual a diferença de você fazer um curso desse e você fazer um curso pessoalmente ou fazer um curso ao vivo, online? Isso muda alguma coisa? Muda completamente, né? E uma das coisas que eu faço questão é de estreitar laços com os alunos, né? Então, assim, todo aluno meu tem um WhatsApp, tem um canal aberto para estar trocando comigo, né? Muitos alunos que já se formaram, eles mandam mensagem para mim, tipo, ó, professor, fiz tal edição, o que você acha e tudo mais. Já rolou de eu estar chamando ex-alunos para fazer alguns jobs, né? E oferecer alguns jobs. Então, acho que estabelecer esse networking, esse ambiente formal, né? Eu acho que é um dos pontos. E até eu falo da questão de profissionalizar os nossos alunos, né? Como que eles têm que conversar, como que vocês têm que se abordar. Então, o próprio fato de eu sentar com o lado do aluno e preencher o LinkedIn dele já é um grande diferencial, né? Claro, tem todo um trabalho de orientação, né? E a própria Exato, comunidade, né, que você falou aí, que é importante se criar, e esse senso comunitário com a educação pessoalmente muda tudo, né? Exato, né? Conhecimento, é que eu falei, você consegue produzir, estudar de uma maneira autodidata e fazer isso às vezes sozinho, mas saber como apresentar, saber o que apresentar, qual é o momento e para quem apresentar, não é você só chegar e mandar um e-mail, né, para uma pessoa, né? Existem várias etapas que podem estar sendo melhor estruturadas para que você tenha um sucesso na área. Legal, bacana, muito bom. Legal, Fabião. Eu acho que assim, considerações finais suas aí para esse momento que a gente está vivendo da educação, tanto de game quanto de pós-produção. E aí? Cara, aproveitem esse momento para estudar. Estudar e produzir. Porque mais do que nunca, hoje o mercado ele tá vendo a possibilidade e falando do cenário brasileiro, o home office hoje é uma realidade para o brasileiro. Principalmente para o pessoal da pós-produção, né? O pessoal de produção deu uma segurada realmente, né? A galera que vai a campo e tudo mais,
mas pós-produção continua aquecido, publicidade continua aquecida, né? Job não para de entrar. Então, e hoje a gente tendo, né, de uma maneira quase que não, né? De uma maneira meio que colocada por necessidade o trabalho remoto, as empresas hoje estão vendo isso com bons olhos, né? E aproveitar esse momento para produzir seus próprios trabalhos, né? Porque as empresas estão abertas a essa nova modalidade. Então, se você está em casa produzindo, aproveita as redes sociais, aproveita todas as mídias possíveis, reative seus contatos, porque é um momento de produção que você pode estar fazendo um trabalho para uma pessoa de um outro estado ou até mesmo de outro país. Porque hoje, mais do que nunca, a globalização está aí a favor da pós-produção. Tá, legal. Fabião, obrigado. Obrigado por ter estado com a gente aí. Agradecer quem está vendo a gente aí nos canais do Instituto de Cinema. Vamos se falar outras vezes. La Luz e Inc. são escolas irmãs, estão juntas aí para sempre, para produzir educação de cinema e pós-produção. Até mais, Fabião. Segura, valeu, cara. Steven. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Até logo. Tchau, tchau.